Como fazer o público jovem se conectar genuinamente com uma marca super tradicional? No Raise the Bar dessa semana, nós vamos conhecer a fundo o case da Nissin, maior empresa de macarrão instantâneo do mundo. E a nossa convidada para isso é a Ana Fossati, gerente de marketing da empresa. Então, se você é um profissional de vendas e marketing e quer aprender melhor como conectar a sua empresa com essas novas gerações e novos contextos de redes sociais, fica por aí até o final. Sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Raise the Bar, o programa de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento. Divulgado toda terça às 19 horas no YouTube e em mais de 10 plataformas de podcast diferentes. Para quem é novo ou nova por aqui, esse programa é um oferecimento da For Sales, maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing das Américas. Então, se vocês estão precisando recrutar e selecionar os melhores ou as melhores profissionais dessas áreas, não pensa duas vezes e corre lá em forsales.com.br para conhecer a nossa metodologia super pioneira para essas áreas. Para começar, quero dar muito boas-vindas a você, Ana. Um prazer, uma honra te receber aqui, viu? Olá, eu que agradeço o convite. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês hoje. Muito legal. Como é que você está, Maurício? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Seja bem-vinda, Ana. Estou ansioso aqui, estou animado para esse bate-papo, né? Uma marca tão conhecida, tão amada pelos brasileiros, né? Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história da Nissin e como que ela se conecta com o público jovem. E uma marca que fez parte da nossa infância, da infância da maioria das pessoas. Da minha eu garanto que fez, né? Por mim eu posso falar. É verdade. Então, Rodrigão, acho que para a gente começar, né, se a Ana puder nos contar um pouquinho sobre a Nissin e o que levou a Nissin a se conectar, a investir nessa conexão com o público jovem, né? Acho que seria um belo pano de fundo para a gente começar a nossa conversa. Bom, falando um pouquinho até da nossa categoria, né? A Nissin está presente, então, no Brasil na categoria de macarrão instantâneo, é a líder da categoria de macarrão instantâneo. E quando a gente fala dessa categoria, a gente está falando de uma categoria que está presente em grande parte dos lares brasileiros, tem já também uma frequência de compra bastante elevada também, quando a gente está pensando aí no dia a dia, né, do quantas pessoas acabam consumindo a categoria. Então, acho que quando a gente olha para esse cenário, a grande pergunta, né, o grande desafio que a gente tem é como é que a gente segue se conectando com esses lares brasileiros, né, e aí com as diferentes gerações que estão consumindo o produto, e inclusive a geração mais jovem, né? Então, acho que é justamente esse desafio, e aí é óbvio que a gente vai conversar aqui de alguns pilares que a gente acaba adotando justamente para conversar um pouco mais com essa geração. Ana e Maurício, você sabe que antes da gente fazer a pauta, eu estava dando uma pesquisada sobre Nissin, porque mais do que, além de ser consumidor e fornecedor, eu também sou uma pessoa curiosa, né? Eu não conhecia tão a fundo essa história de vocês. E pelo que eu vi no site, se eu não me engano, o fundador da Nissin, ele criou o conceito de macarrão instantâneo no mundo. Ele lá em 1900 e bolinha ali, ele meio que criou a receita, a ideia, né, de você ter um pré-cozimento. Eu não confesso que eu não sei exatamente os pormenores, assim, do processo de produção, mas é isso mesmo, a Nissin criou o macarrão instantâneo? É isso mesmo. O fundador da Nissin, ele criou a categoria, né, criou o macarrão instantâneo, justamente ali naquele momento de pós-guerra. Ele entendeu que tinha necessidade de um produto que fosse realmente prático, que fosse fácil de preparo, que desse, que você conseguisse armazenar de uma forma também muito simples, então que fosse acessível também. Então, uma série de uma série de características ali do produto que ele entendia que era necessário ali naquele momento, e ele acabou realmente por um tempo se dedicando a essa inovação e criando justamente o produto, criando ali o que hoje a gente conhece como macarrão instantâneo. Então, para a gente é bem interessante, porque inclusive a gente segue até hoje, né? Toda vez que a gente vai fazer um lançamento, a gente sempre pensa nesses pontos principais, né, da categoria.
esse produto é prático, esse produto é gostoso, esse produto é de fácil armazenamento. Então, tem uma série ali de critérios que a gente continua usando até hoje, que são os critérios justamente do nosso fundador. Muito legal. Eu confesso que eu também não sabia, não tinha certeza disso, né, Rodrigo? Então, estamos os dois agora conhecendo um pouco mais da história da Nissin. E isso até me despertou uma segunda pergunta, né, Rodrigo? Que é entender assim, a Nissin, quando ela surgiu, provavelmente ela deve ter, o produto, né, deve ter surgido como um macarrão instantâneo puro. E aí, à medida que ele foi evoluindo, foram vindo aquelas questões dos temperos adicionais, etc. Ou já surgiu com aquele conceito de um macarrão instantâneo já com um tempero adicional. Você sabe, tem essa informação? Como é que funcionou esse processo? A gente tem, os primeiros sabores foram os sabores realmente de galinha e carne, né, que são os sabores que acho que são os mais conhecidos aí por todos. E aí, óbvio que a gente segue também inovando, né, também pensando nessa questão do sabor. Mas até interessante esse seu ponto, porque a gente tem, por exemplo, no nosso portfólio, produtos da linha de 500 gramas, né, da linha ali de espaguete, de yakisoba, que não tem, inclusive, o tempero, que eles seguem também a mesma premissa de um preparo muito fácil, de um preparo muito rápido, mas eles não têm o tempero. Então, a gente deixa aí para o consumidor também colocar ali o seu toque e colocar o seu molho conforme preferir. Muito legal. Interessante, né? Bacana. História dos alimentos aqui, né? Porque a gente no dia a dia consome e muitas vezes não sabe o que está por trás daquilo, né? Recentemente a gente também entrevistou o diretor de marketing da Brown-Forman, que é a empresa que detém a marca do Jack Daniels, né? Ele contou um pouco da origem para nós, da onde surgiu também o Jack Daniels, que foi toda a história do milho lá nos Estados Unidos, num processo parecido com o Brasil, com o café, né? Onde a gente queria elevar o preço da commodity, né? E é a partir dali que acaba surgindo a produção do uísque baseado em milho, né? Então, legal, a gente vai aos poucos conhecendo cada vez mais, né, Rodrigo? Um pouco da história dos alimentos, das bebidas. É verdade. E quando a gente pensa em macarrão instantâneo, eu já ia falar miojo aqui, né? O vício da expressão. Quando a gente fala de macarrão instantâneo, imediatamente a gente associa o produto com o público jovem, né? Comenta um pouquinho de qual que é a real relevância do público jovem pro negócio de vocês, antes da gente entrar nas questões mais técnicas aqui de estratégia, de como se conectar, só para dar o tom do quão, de fato, é representativo esse público, né? Claro. Bom, acho que antes de mais nada a gente pode falar miojo, não tem problema, né? Miojo é a marca, né? Mas acho que é muito orgulho até a gente ter uma marca aí que é também o sinônimo da categoria. Verdade. E quando a gente está falando do jovem, acho que se a gente pensar justamente nessas características do produto, né, de um produto que é prático, um produto que é acessível, é bem importante, também é gostoso. Então, uma série de características que realmente acabam acabam tendo muita afinidade com esse target, né? Que tem ali muitas vezes um dia agitado, que não consegue preparar ali uma refeição, enfim. Então, você tem uma grande afinidade do próprio produto com esse target. E acho que esse é o nosso ponto de partida até. E além dos produtos, né, que a gente tem, por exemplo, a própria linha Nissin Lamen, né, que é o miojo, eu vou colocar aqui, tradicional, que você faz ali na panela, a gente tem também a linha Cup Noodles e a linha UFO, que são dois produtos que, além de toda a praticidade do preparo, você também não precisa de panela, de nenhuma outra, né, um fogão, é só realmente a água quente. Então, acho que tem uma questão também de portabilidade que a gente fala para essas duas marcas, que acaba também sendo bem interessante quando a gente está falando para esse target e direcionando o produto para esse target. A linha UFO, qual que é a diferença para o Cup Noodles, Ana? Só para ficar claro. A linha UFO é uma linha recentemente lançada, ela é bem recente aqui no Brasil, ela foi lançada em 2022. Da mesma forma que Cup Noodles, a gente tem uma linha que não precisa de prato, de panela, você tem uma bandeja, né? Diferentemente do Cup, tá no copo. Para a UFO a gente tem uma bandeja, só que ele tem um perfil de produto diferente, que para a gente é até interessante pensando na inovação da categoria, né? Quando a gente está falando de UFO, a gente tem primeiro um preparo de produtos diferente, então o consumidor, diferentemente do Cup, que ele coloca água quente e o produto já está preparado. No caso do UFO, ele precisa tirar a água, porque o perfil do macarrão ele é um perfil de um produto que sem esse caldo que nós chamamos, né? E aí você adiciona um molho líquido.
Então, também, de uma forma diferente, é um outro tipo de molho que a gente adiciona, que vai dar um sabor ainda mais intenso para esse produto. Então, você tem ali um perfil de um macarrão que não tem o caldo, como tem em Cup Noodles, e também que tem esse molho líquido que vai dar um perfil mais intenso. Então, são essas as grandes diferenças. Perfeito. Mas, de novo, como eu tinha comentado ali no começo, né, sempre mantendo a praticidade, o sabor, o fácil preparo. Então, tudo isso, né, a gente tá ticando ali toda hora que a gente vai pensar na nossa inovação. Uma curiosidade aqui, eu estou olhando no site de vocês, o UFO ele vem num formato de prato, né? Como você falou, não prato não, não sei. Bowlzinho. Um bowl, excelente. É. E a porção é maior também do que no Cup Noodles? Ou a porção... Sim, eles têm porções diferentes também. Ah, legal. Bacana, legal. Então, resumo, né? A questão público jovem ele é bem representativo para vocês, mas não é o único, né? Vocês atuam em todo o espectro do público, pessoa física ali, né? Sim, sem dúvida, né? Tá. Que é o que a gente estava comentando. Como a gente está falando de uma categoria que está muito presente em todos os lares, fica esse desafio de reconquistar o consumidor o tempo todo. Legal. Mas quando a gente está falando da nossa comunicação, dos nossos eventos, a gente acaba realmente direcionando muito mais para o target jovem. Então, por exemplo, quando a gente está falando dos nossos investimentos de comunicação, a gente tem um foco maior nas redes sociais, a gente tem também algum foco nos eventos, né, onde a gente consegue encontrar esse público. Então, com certeza, a gente tem um direcionamento aí dos esforços maiores para esse target. Legal. Interessante. Quando você fala de eventos focados em público jovem, você poderia citar, por exemplos de eventos onde vocês investem para conversar com esse público jovem? Eu queria até, Maurício, para a gente ampliar essa pergunta, é muito boa, mas para ter uma visão panorâmica dela, quais as principais estratégias que vocês adotam para se conectar? E dentro dela, certamente, essa questão de eventos está inserida, mas só para a gente ver o guarda-chuva de ações e depois você entra nesse detalhe dos eventos, só para ter uma visão mais panorâmica da abordagem macro que vocês têm, né? Perfeito. Desculpa. Eu acho Não, que fica tranquilo. Excelente pergunta. Não, perfeito. Acho que fica até interessante para a gente explicar. Então, quando a gente está pensando nesse target, até o que você comentou, né, Maurício? Acho que a gente tem uma série de ferramentas aí para a gente escolher como é que a gente se conecta com o nosso público, né? Que estratégias a gente vai selecionar. E óbvio, né? Acho que quando a gente pensa no público mais jovens, a gente tem muita conexão com o mundo digital, né? Então, diferentemente, hoje todo mundo está conectado, né? Acho que não tem como, todas as gerações estão conectadas. O que tem talvez de diferença é que a gente está falando aqui de pessoas que já nasceram nesse mundo digital, né? Os nativos digitais. Então, acho que essa é um pouco a diferença, que até talvez de como eles enxergam essa conexão digital, mas sem dúvida acaba sendo uma grande ferramenta de comunicação que a gente tem. Então, primeiro, falando um pouquinho aí da nossa estratégia de comunicação, a gente tem um investimento grande nas redes sociais, né? E a gente entende que as redes e esse ambiente digital é realmente o local ali para a gente estar conversando com esse target. Mas o que é mais interessante é que não é simplesmente a comunicação da marca, né, no seu sentido tradicional. A gente tenta realmente trazer algo que seja como um conteúdo, algo diferenciado. Então, dando um exemplo, né? Por exemplo, a gente vai falar dos 12 sabores de Cup Noodles. Então, como que a gente pode falar de um jeito que seja uma criação de conteúdo, que seja atraente para esse tipo de target? A gente conta, por exemplo, falando aqui de uma campanha que chama Cup Toys, a gente tem uma história em que cada sabor se transforma num personagem. Então, a gente tem ali 12 personagens conversando, né? E toda uma história ali, a gente cria quase que como uma série, né? Tem 5, 6 episódios, contando ali toda uma história, e eles um brincando com o outro, né? Que isso é outra coisa do humor que a gente traz muito para a marca. Então, é o estilo de comunicação que a gente quer, claro, trazer algo que seja do produto, colocar uma mensagem que a gente precise reforçar sobre o nosso produto, mas, ao mesmo tempo, trazer isso de uma forma que seja realmente diferenciada e que seja quase que como uma criação realmente de uma série, né? E não simplesmente uma comunicação da marca.
E um outro exemplo, né, que tem tantos, mas outro exemplo, da mesma forma, quando a gente fez o lançamento, né, de um dos produtos, ou quando a gente fala novamente dos sabores de Cup Noodles, por que não colocar como se fosse um desfile de passarela com a nossa personagem de Cup Noodles, mostrando ali diferentes cores, 12 sabores, e trazendo de novo um outro tipo de linguagem, né, para a gente conversar com esse target. Então, acho que o primeiro pilar, né, talvez colocando dessa forma, é justamente esse pilar da comunicação, que a gente acaba focando bastante nas redes sociais e nos meios digitais, e trazendo, além do meio em si, essa questão do conteúdo. Como é que eu consigo trazer esse conteúdo de uma forma mais divertida, né? E que se conecte mais. Que seja menos a marca e mais diversão. E daí tem a questão dos eventos, né, que o Maurício comentou. Então seriam redes sociais, eventos e talvez um trade marketing ali no ponto de venda. Qual que seria assim o guarda-chuva de frentes estratégicas do marketing, né? Isso, perfeito. Aí falando um pouquinho, eu acho que tem a questão dos eventos também, né? Eu sempre falo, a gente tem existe vida, né? Além do digital, né? É importante a gente lembrar disso, acho que cada vez mais. E os eventos, eles entram aí também como uma plataforma bem importante para a gente, né? Então, quando a gente está falando justamente desse target, desse público, a gente identifica os eventos que também estão alinhados com o nosso público, mas que também estão alinhados com a marca, né, os territórios da marca. Então, nós temos, por exemplo, os eventos de música, os eventos de gamers, né, desse universo de games, do universo geek, são os eventos que acabam sendo mapeados ali no primeiro momento. E aí, podendo citar aqui como exemplos, né, estivemos recentemente como apoiadores do Rock in Rio, pelo 4º ano. Então, o Rock in Rio é um festival que a gente entende que a gente está ali também gerando a experimentação do produto, levando esse produto para todo mundo que está ali no evento. A gente tem recentemente também, acabamos de sair da participação da BGS, que é outro evento também focado aí no mundo de gamers, né? E, de novo, que a gente entende que é um território muito, que tem muita afinidade com a marca. Então, seguimos dessa forma. Além da comunicação nos meios sociais, a gente tem os eventos mapeados e que a gente entende que é mais até do que uma comunicação, né? É um momento de experiência de marca, é um momento de você estar construindo junto ali uma experiência realmente como consumidor naquele momento que ele está também curtindo, né, aquele evento. Então, para a gente é bem importante. Adicionalmente, né, até falando um pouquinho então do ponto de venda, da mesma forma, a gente tenta também levar tanto os nossos materiais, né, de ponto de venda. Temos também um food truck, né, que leva também o produto para experimentação no ponto de venda. Então, realmente, tentando fazer aí um combo de ferramentas que a gente consiga atingir esses consumidores da melhor forma. Ana, você não falou da TV, né? Me chamou a atenção que você não falou de veículo de comunicação de massa, né? Qual que é a importância dessa estratégia de comunicação para a Nissin, se é que tem importância também, né? Gostaria de ouvir de você. Tem sim, nós fazemos veiculação também em TV, não é, a veiculação online, ela acaba sendo, aliás, o nosso online, ele acaba sendo durante todo o ano, e na TV nós entramos de uma forma mais específica em alguns períodos, mas a gente também tem um investimento na TV. E esse investimento de TV, ele está de uma certa forma conectada com algum programa, com algum evento, com algum momento de público jovem também? Sim, aí o que a gente faz é que a gente escolhe o nosso plano de mídia justamente atentando para toda essa particularidade do público, os programas. Aí a gente, sem dúvida, né, faz todo esse filtro da mídia justamente com esse filtro do target. Ela é uma estratégia 360 voltada para público jovem, né? Então, eu tinha essa curiosidade de entender os eventos, para mim ficou bem claro agora com a sua resposta, né? Um evento de música, um evento de gamers, onde a maior parte das pessoas que estão ali são jovens, e tem uma pegada de instantaneidade também, né? Que é um atributo do produto bastante relevante. Então, ficou claro para mim aqui, não sabia, é uma novidade, eu achei que fosse um foco maior no público jovem, mas pelo que deu para perceber, a estratégia central da marca é se comunicar com o público jovem. Não que seja só o público jovem que consome, né? Mas Exato. o target é falar com essas pessoas.
Exatamente. E eu acho que até falando um pouquinho, né, a gente comentou um pouquinho dos meios, né, mas até falando do nosso tom de voz, né, quando a gente está falando um pouquinho também da forma como a gente se comunica, a gente acaba também usando uma linguagem mais jovem. E isso é uma coisa até da própria Nissin, né, não é simplesmente Nissin Brasil, né, a Nissin no mundo, ela tem um direcionamento para fazer uma comunicação que seja mais divertida, que seja mais inovadora, né? Que tenha, que desafie ali um pouquinho. Então, a gente tem, por exemplo, já tivemos filmes em que a gente falava que cup é melhor que miojo, miojo é melhor que cup, uma marca brincando com a outra, né? Uma marca desafiando a outra. E esse tipo de brincadeira fala muito também com o target, né? Como é que você consegue deixar de ser uma comunicação, de novo, menos óbvia e trazer esses elementos que falam muito com esse target, que tem que busca também essa autenticidade das marcas. Então, acho que isso, quando a gente traz isso também para a comunicação, no tom de voz que a gente usa, né, na forma como a gente se comunica, isso acaba também sendo muito verdadeiro para esse target. E Ana, o macarrão instantâneo, ele, na minha cabeça, ele faz parte da cesta de consumo, meio que automática, assim, de uma família, principalmente aquela que tem essa rotina de o casal ambos trabalhando, filhos um pouco maiores ali, que comem muito. E aí eu queria te perguntar o seguinte, qual que é o papel dessa ativação de marketing dentro de um contexto onde me parece que há já uma predisposição para ter na cesta de compra ali do mercado ou do dia a dia esse produto? Quer dizer, é mais um trabalho de reforço de preferência ou é um trabalho de criar demanda, efetivamente? Como é que é a lógica que vocês abordam, qual que é a estratégia de marketing, né? É gerar demanda ou é gerar preferência? Eu acho que a gente tem uma questão grande de gerar preferência, né? Porque, como nós falamos, a categoria já tem uma certa estabilidade até, ela já está realmente presente no dia a dia. É uma categoria que já tem uma frequência de compra também já bastante alta até, né? Quando a gente olha o perfil do consumo. Ana, Então, a gente tem... até te contando um segredo, assim, do ponto de vista de vendas, a Nissin é muito bem vista em termos de execução, né? Justamente por causa disso, né? Por não ter ruptura, por ter um consumo, um giro alto. Então, a Nissin é conhecida por ser uma empresa muito boa em nível de execução de vendas, né? Ah, legal. Inside Information Inside Information de Hunter, exatamente. Exatamente, a gente tem sim, porque até voltando, né? Então, acho que tem um desafio aí realmente da gente se manter conquistando esse consumidor, né? Ao longo do tempo. Então, a gente tem um desafio, primeiro, de estar presente no ponto de venda. Eu acho que é até bem interessante o que você falou, porque realmente é isso, né? Então, em qualquer, mesmo nos menores estabelecimentos, em lugares mais distantes, a gente sempre vai encontrar ali algumas opções de produto, né? Então, isso realmente é bem relevante. E quando a gente está falando dessa conquista do consumidor, a inovação ela entra também aí num papel bem importante, né? Então, de novo, como é que a gente segue com fazendo a manutenção, né, da categoria e trazendo até sabores, trazendo inovação, de uma forma que o consumidor ele siga se conectando com essa marca que, como até a gente falou inicialmente, é uma marca querida, né? É uma marca que está no dia a dia, que as pessoas realmente entendem que faz parte ali do seu lar. É interessante o que o Rodrigo falou no começo, né? Eu vou ser extremamente sincero aqui. Eu acho que é a primeira vez que eu falo macarrão instantâneo é aqui nesse podcast. Eu sempre chamei de miojo, a vida inteira, né? Então, é interessante, né? Essa presença de marca e como o produto virou a marca, né? Então, isso também está muito ligado a tudo isso que você acabou de falar, né? Da presença do produto em todos os lugares, da execução de vendas. Mas outro aspecto que eu fiquei refletindo aqui enquanto a gente conversava, durante a pergunta do Rodrigo, inclusive, é que talvez o miojo, né? Vou até falar o miojo, nem o macarrão instantâneo, talvez seja o primeiro contato do jovem com cozinhar. Todo mundo começa a cozinhar através do macarrão instantâneo ou do miojo. Se eu parar para pensar na minha primeira experiência culinária,
e por isso minha mãe provavelmente deve ter me incentivado a comer macarrão instantâneo, foi eu fazer a minha comida, né? Então é interessante ver até esse aspecto da marca, né? A marca, muitas vezes, ela é o primeiro contato de um adolescente, de um jovem com cozinhar, né? É algo simples, mas justamente por isso se torna a primeira coisa, né? Vocês já refletem sobre isso, conversam sobre isso? Sem dúvida, e é muito interessante também, porque aí a gente entra numa outra particularidade também do lamen, né? Quando a gente está falando do Nissin Miojo, as pessoas têm muita história também de fazer do seu jeito, que é algo que a gente acaba também trazendo muito para a comunicação. Então, acho que é até importante pontuar que tudo que a gente traz para a comunicação, a gente olha o que está acontecendo, o que o próprio consumidor está fazendo, não é nada que seja que não seja, né, relacionado ali com o próprio consumidor, que a gente tem o consumidor de inspiração. E quando a gente está falando de Nissin Lamen, a gente traz muito de todo jeito perfeito, você faz do seu jeito, né? Porque é muito isso. E até o que você comentou, as pessoas começam a fazer a receita, elas personalizam a receita já, muitos jovens, né, ali, e fazem realmente da forma que elas querem. Então, eu até brinco, né? Ninguém lê a embalagem no final, né? Então, as pessoas realmente acabam aprendendo um pouco ali como é que faz, escolhem a sua preferência, né? Então, muitas vezes tem gente que gosta de tirar toda a água, tem gente que gosta de deixar um pouquinho da água, enfim, a gente tem ali a forma como o consumidor acaba fazendo, e além disso, ele tem também o segredinho ali, o ingrediente que ele, né, coloca, às vezes a pessoa coloca um requeijão, às vezes coloca uma margarina, uma manteiga, enfim, Cada um vai tem o seu... ali combinações, né, que acabam sendo Legal. um pouco dessa personalização que eles dão também para o produto. Ana, Isso eu acho que fica a minha dica aí, até os grandes chefes devem começar pelo Nissin Miojo, hein? Aí, ó. Faz sentido. Não, faz sentido. E é muito interessante, né? Porque essa possibilidade de customizar a receita, de personalizar, isso acaba também conversando com as gerações, né? Com essa geração mais jovem, porque como é que essa geração consegue, de certa forma, né, ter algo que é, ao mesmo tempo, fácil de fazer, mas que ele consegue também dar uma personalização, ser um pouco de protagonista ali daquela receita, né? Então, você tem receitas diferentes, as pessoas gostam de compartilhar essas receitas, tirar fotos, enfim. Então, isso tudo acaba também ajudando, né, nessa conversa que a gente tem com esse target. Eu até vou dar um passo para trás, Ana, na nossa conversa a gente estava falando sobre a criatividade, né, e como os jovens têm sempre a sua receita secreta, ou a sua secreta não, a sua receita personalizada, né, individual. E eu vi recentemente que vocês lançaram um produto com o Jacan para o café da manhã, né? Esse tipo de produto que vem para um momento diferente, com um pão junto, que é um aspecto que não estava presente ainda, isso tudo vem de uma leitura do consumidor, de ver o que os consumidores estão fazendo com o produto e acaba virando um lançamento de vocês, ou sai mais de vocês para o mercado, né? Como que é esse processo de criação? Eu acho que a gente tem as duas coisas, mas geralmente a gente se inspira muito no que o consumidor faz com o produto, né? Então, justamente com essa brincadeira de personalização de receita, então isso acaba realmente sendo uma inspiração ali para os nossos produtos. Então, dando alguns exemplos, né? A gente identificou, por exemplo, que às vezes os consumidores eles misturavam os temperos, né? Eles misturavam ali, faziam combinações de sabores. Então, partindo até dessa brincadeira de combinação de sabores, nós lançamos o Misturiojo, que é justamente uma coleção, foi uma edição limitada, que nós tivemos ali de 3 sabores, em que a gente fazia justamente essa combinação de sabores existentes. Legal. Então, isso saiu justamente dessa inspiração ali do consumidor. E até avançando um pouquinho, recentemente a gente lançou uma outra edição limitada, já muito antenada aí também com Halloween, que é o Misterioso. Esse a gente nem conta qual é a combinação de sabores que a gente está fazendo. Legal. A gente acabou de colocar isso recentemente aqui no ponto de venda, e é justamente essa brincadeira. Olha, a gente combinou novamente os sabores, mas dessa vez a gente não vai contar para o consumidor, né? Não vai contar para vocês que sabores são esses, e a gente deixa então essa brincadeira em aberto até para o consumidor realmente ter um pouquinho dessa cocriação aí, digamos, com a marca, né? Dessa conversa com a marca, que acaba ficando bem mais rica até e mais verdadeira.
Então, a gente tem sim esse olhar, né, como eu disse, de entender um pouquinho o que o consumidor está fazendo, buscar essa inspiração para a nossa inovação. E, ao mesmo tempo, muitas vezes a gente tem como o café da manhã, por exemplo, a gente se inspira muitas vezes em sabores que não estão ali no dia a dia, né? Que não são sabores tão óbvios, digamos. Então, quando a gente trouxe, por exemplo, a linha, né, a edição limitada de café da manhã, que nós fizemos justamente a comunicação com o chefe Jacan, a proposta era essa, era a gente estar trazendo um sabor que fosse um pouco mais inusitado, né, que a gente se inspiraria ali no sabor do café da manhã, não era para ser consumido ali no café da manhã, mas justamente com essa inspiração do sabor do café da manhã, para a gente trazer realmente algo um pouco menos, de novo, mais inusitado e trazer essa conversa novamente ali para a marca. E com o Jacan fazendo uma comunicação bastante engraçada e jovem também, que é o... Exato, exatamente. E até outro exemplo bem interessante que eu acho que acabou gerando também essa conversa bem interessante dos consumidores foi o lançamento do Lamen Doce, que nós fizemos já há algum tempo, que gerou realmente ali uma certa uma conversa, né, uma polêmica no final, porque a gente está trazendo realmente sabores que já não são tão óbvios, que são muito mais inusitados, né, e foi também algo bem interessante, né, porque a gente trouxe ali o chocolate, o beijinho, então trazendo de novo essa conversa. Mas também foi inspirado em algo que alguns consumidores já faziam, né? Muitos consumidores já tinham ali, às vezes, esse preparo do Lamen Doce. Então, de novo, olhando aquilo que o consumidor está fazendo, a gente consegue também trazer um pouquinho isso para a marca e deixar isso como algo muito verdadeiro. E, Ana, se fosse escolher o principal desafio que vocês têm no marketing da Nissin, qual você diria que é? E quais iniciativas estratégicas que vocês têm que mais funcionam para ajudar vocês a superar esse desafio? Olha, quando a gente está pensando hoje nos desafios, eu acho que, até voltando um pouquinho porque a gente falou no início da nossa conversa, acho que primeiro a gente já tem uma marca estabelecida, uma marca que é líder de mercado, então a gente fica com o desafio realmente de estar se reinventando aí continuamente, né, e mantendo esse carinho, eu vou colocar dessa forma, que o consumidor tem pela marca, então isso é bem importante. E, por outro lado, como nós somos também os líderes da categoria, a gente tem também esse desafio de trazer inovação para a categoria, de gerar essas conversas novas. Então, por exemplo, quando a gente falou de uma linha como a Nissin Yakisoba UFO, que é esse produto novo, que é um produto com molho líquido, que tem ali uma outra proposta. Então, trazer também esse tipo de inovação faz parte, acho que justamente, né, não somente de manter a liderança, mas de também trazer as novidades aí para a categoria. Então, olhando como o cenário aí de desafio, eu diria que são esses principais. Quando a gente fala do produto, né, que o produto tem que estar ali continuamente agradando ali o consumidor. Por outro lado, eu acho que também fica um desafio aí de conexão, né? Como é que a gente segue engajando o target, se conectando com as pessoas. São muitas mudanças, né, que acontecem aí ao longo dos anos, né? Então, se a gente olha, não precisa olhar muito longe, né? Se a gente olha 10 anos, né, 20 anos, as coisas eram muito diferentes, né? As ferramentas, a forma de se comunicar, era tudo muito diferente do que é hoje. Então, existe essa preocupação também, esse desafio de estar continuamente olhando o que está acontecendo com o consumidor, entendendo todo esse consumo dos meios, entendendo o consumo alimentar também, o que está acontecendo, como é que a gente consegue justamente estar endereçando todas essas tendências e continuamente se adaptando a tudo isso que está acontecendo também com esse consumidor. E, tradicionalmente, indústrias de bens de consumo têm dentro do marketing uma área de gestão de produto, né, que faz essas investigações de tendência, de categoria, inovações, que basicamente lida com os 4 P's, né, do marketing Isso. ali, né? Vocês têm essa gestão de produto ou de categoria dentro do marketing ou é fora? E como que funciona a segmentação dela no organograma? Quer dizer, ela é separada por desafios ou por produto? Porque os produtos são, me parece que estão numa mesma categoria, né? O lamen também é macarrão instantâneo, o UFO também é macarrão instantâneo, então em tese tem uma categoria só que cada qual... Você tem um
um desafio de desenvolver produtos novos dentro da categoria e tem um desafio de desenvolver novos sabores no produto principal, que é o lamen ali, né? Exato. Então, como é que é essa estrutura de gestão de produto, assim? Fica dentro do marketing? Se sim, como é que funciona? Isso. Hoje a gente tem a nossa estrutura, ela é justamente por marcas. Então, como você mesmo disse, né? Hoje a gente tem um portfólio que a gente fala que é um portfólio de profundidade. A gente está em uma única categoria, mas a gente tem uma série de produtos que a gente oferece dentro dessa categoria. Então, a gente acaba trabalhando por marcas. Então, eu tenho, por exemplo, uma pessoa responsável ali por Cup Noodles, uma outra pessoa responsável por Nissin Lamen, né? A gente tem ali uma pessoa cuidando, por exemplo, de uma linha Nosso Sabor, que é uma linha regional, uma linha que que é exclusiva para a região Nordeste, que foi desenvolvida para a região Nordeste, e por aí vai. Então, dependendo do produto, da marca, a gente tem as pessoas ali dedicadas para cada marca. E isso acaba fazendo muito sentido, né, para a nossa estrutura, porque justamente como você disse, a gente entende melhor para quem é aquele produto, né? Então, se eu estou trabalhando com o Nissin Lamen, é diferente, por exemplo, do produto regional ali do que a gente está oferecendo para a região Nordeste. Então, a gente tem esse entendimento melhor de quem está consumindo aquele produto e também que melhor inovação ou que melhor comunicação eu consumo trazer para cada uma das marcas. Adicionalmente, a gente tem também aí, não dentro da área de marketing, mas a gente tem todo um suporte de área de pesquisa, trazendo o tempo todo, né? Desde das informações ali dos grandes institutos, a gente tem as pesquisas ad hoc, então é tudo uma munição, eu diria, de dados, né? Que realmente ajudam no entendimento da categoria e para a gente acompanhar continuamente tudo que está acontecendo. São quantos SKUs ao todo, Ana? Cerca de 55 SKUs quando a gente está falando do mercado nacional. Perfeito. Legal, né? Tanto, né? É. É muito legal. Olha, Ana, super bacana conhecer o case de vocês. Como consumidor, a gente ainda mais gostoso, né? Quando a gente conhece uma empresa que tem esse vínculo afetivo, tem essa história da pessoa com a marca. Então, muito legal tá entendendo mais sobre esse mundo dos miojos, né? Vamos chamar de miojo agora. Fazendo até uma defesa aqui de eu ter usado o macarrão instantâneo, eu fiz porque no site eu acho que tem um tiro no pé aí, porque nas comunicações da Nissin fala de macarrão instantâneo. Eu nunca tinha usado esse termo também. Eu sempre falo, miojo, miojo, miojo. Mas ali eu acho que vocês jogam para categoria ali, né? Vocês ajudam a categoria. Vocês falam, a Nissin é a maior empresa do mundo de macarrão instantâneo. Claro, porque se não falar dessa forma, não tem como explicar o que vocês fazem, né? Então tem um desafio retórico aí. Mas ali que eu tirei o termo macarrão instantâneo, porque eu também não teria usado aqui se eu não tivesse lido lá. Mas assim, Ana, muito obrigado, tá? É um prazer te receber aqui e queria que você fechasse o nosso programa de hoje aqui, te passando a palavra. Acho que se você puder falar um pouquinho também, né, Rodrigo, até para ajudar na resposta da Ana, pela tua experiência, né, com toda essa conexão com o público jovem, que tipo de dica, que tipo pode ser também. de insight você deixa para quem está querendo se conectar mais com o público jovem também através das suas marcas. Acho que seria legal aproveitar teu conhecimento aí para isso. Para isso. Claro. Antes, eu só vou complementar um pouquinho aqui o que o Maurício falou, né? É interessante essa questão, porque a categoria chama macarrão instantâneo, a gente tem a marca miojo, e é bem interessante até que a gente acaba brincando muito com esse termo, né? Que é uma coisa que a gente trouxe também para a comunicação, o misterioso, o misturioso, enfim, que é justamente para a gente reforçar, né, a marca e, ao mesmo tempo, deixar também a comunicação um pouco mais divertida aí para o target. Eu acho que quando a gente pensa um pouquinho, então, nos desafios, talvez a grande questão seja como é que a gente consegue, de novo, acompanhar tudo que está acontecendo, né, de mudanças, porque são muitas mudanças, então fica esse desafio, primeiro, de estar acompanhando o que esse consumidor está fazendo, as novas demandas, as novas formas de se comunicar, né? É um consumidor que, como a gente comentou inicialmente, ele é nativo digital, ele tem uma questão de ser um protagonista um pouco, né, de colaborar, de querer criar ali junto com a marca. Então, acho que deixar essa gestão da marca ali também mais participativa, né, envolvendo, permitindo também essa cocriação com o consumidor, acho que isso acaba funcionando muito bem, né? Então, sem dúvida, seguir acompanhando
escolhendo também as fontes aí para a gente acompanhar isso da melhor forma, mas acho que segue como o principal desafio. Bem interessante. Muito legal, muito legal. Muito obrigado mais uma vez, Ana. Obrigado também a todos e todas que estão acompanhando até aqui. Para quem gostou tanto quanto nós do conteúdo, dá uma navegadinha na playlist aqui do Raise the Bar. A gente tem inúmeros episódios que fazem esse mergulho sobre cases emblemáticos de vendas e marketing, empresas emblemáticas de vendas e marketing. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Por hoje é isso, um abraço e até o próximo episódio.